Há mais de 3.000 anos, sob o sol escaldante do deserto, nasceu uma história de fé e redenção. Uma jornada que começa na poeira de Canaã e culmina nos salões dourados do Egito, provando que os planos de Deus são maiores que qualquer adversidade humana. Esta é a saga de um homem cuja lealdade inabalável o guiou através da traição, da escravidão e da prisão, para finalmente cumprir um destino grandioso. Sua vida é um testemunho eterno de que, mesmo nas mais profundas trevas, a luz da providência divina nunca se apaga. No coração de Canaã, em meio às tendas de seu pai, vivia um jovem chamado José, o filho amado de Jacó. Ele era um sonhador, um rapaz cujos olhos viam além do horizonte árido. Deus falava com ele através de visões noturnas, tecendo em sua mente imagens que prenunciavam um futuro extraordinário. Nos seus sonhos, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Em outro, os feixes de trigo de seus irmãos se inclinavam perante o seu olhar e frente a frente com seus irmãos. Eram promessas divinas de grandeza, sementes de um propósito que ele ainda não compreendia, mas que já o diferenciavam de todos ao seu redor. Contudo, onde a luz da promessa brilhava, a sombra da inveja crescia. A túnica colorida que Jacó lhe dera, um símbolo do seu afeto especial, tornou-se um estopim para o ciúme amargo que ardia no coração de seus irmãos. Os sonhos de José, compartilhados com a inocência da juventude, soavam como arrogância aos seus ouvidos. A semente do ressentimento germinou e se transformou em um plano cruel. Eles o arrancaram de sua túnica, o símbolo do amor paternal, e o lançaram em uma cova vazia. Eis lá vem o sonhador. E diremos, uma fera o devorou, e veremos o que será dos seus sonhos. Gênesis 37, 19 e 20. Um poço de escuridão e desespero, silenciando seus sonhos com a brutalidade da traição. A voz que antes contava visões celestiais, agora ecoava em um abismo de abandono. Rúben, o irmão mais velho, disse, não derramemos sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não ponhais mão nele. E por 20 moedas de prata, o filho amado foi vendido a mercadores ismaelitas, como uma mercadoria sem valor, iniciando uma jornada de dor e exílio. E Judá disse aos seus irmãos, que proveito teremos em matar o nosso irmão e em cobrir o seu sangue? Levado em correntes para a terra estranha do Egito, sob um céu indiferente e uma língua que não conhecia, José foi vendido como escravo. A mentira para o pai. Depois, os irmãos pegaram a túnica de José, mergulharam-na no sangue de um bode e levaram a Jacó. E disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Gênesis 37, 32. Jacó reconheceu e chorou amargamente. É a túnica de meu filho. Uma fera o devorou. Certamente José foi despedaçado. Gênesis 37, 33. Sua nova vida começou na casa de Potifar, o capitão da guarda do faraó. Mesmo despojado de sua liberdade e de sua família, ele não foi despojado de sua fé. A presença de Deus estava com ele, e tudo o que tocava prosperava. Sua integridade e competência logo o elevaram de um simples escravo a administrador de toda a casa de seu senhor. Mas a provação ainda não havia terminado. A esposa de Potifar, atraída por sua retidão e beleza, tentou seduzi-lo. Fiel a Deus e a seu senhor, José recusou, fugindo da tentação. Meu senhor não sabe o que rola aqui em casa, e tudo o que ele tem está nas minhas mãos. Ninguém é maior nesta casa do que eu, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Em sua fúria, ela o acusou falsamente. Mesmo assim, ela insistia dia após dia. Gênesis 39, 10. Um dia, quando estavam sozinhos, ela o agarrou pelas roupas, dizendo, deita-te comigo. Gênesis 39, 12. José fugiu rapidamente, deixando sua capa nas mãos dela. Envergonhada e enfurecida, ela mentiu, transformando a fuga em uma acusação. Chamou os homens de sua casa e disse-lhes, vede,
Trouxe-nos um hebreu para escarnecer de nós. Entrou para deitar-se comigo e eu gritei. 9:14. E o homem que havia encontrado favor foi mais uma vez traído. Sem julgamento, sem defesa, ele foi lançado na prisão real, um lugar de esquecimento e sombras, onde os sonhos pareciam morrer para sempre. Mesmo no cárcere, acorrentado e esquecido pelo mundo, a chama da fé de José não se apagou. Na escuridão da masmorra, seu dom de interpretar sonhos se tornou uma luz. Ele decifrou as visões do copeiro e do padeiro do faraó, prevendo com precisão a restauração de um e a execução do outro. Seu pedido para ser lembrado, no entanto, foi afogado pelo tempo e pela ingratidão. 2 longos anos se passaram. Então o próprio faraó foi perturbado por sonhos enigmáticos que nenhum de seus sábios ou magos conseguia entender. O primeiro sonho. Eis que estava em pé junto ao rio, e do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, que pararam junto às vacas formosas. E as vacas feias e magras comiam as 7 vacas formosas e gordas. Gênesis 41, 2, 4. Mas o faraó acordou, perturbado, logo dormiu outra vez e sonhou novamente o segundo sonho. Eis que saíam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que, após elas, brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Gênesis 41, 8. Faraó mandou chamar todos os magos e sábios do Egito, mas ninguém pôde interpretar os sonhos. Foi nesse momento de desespero nacional que o copeiro se lembrou do jovem hebreu na prisão. Hoje me lembro das minhas ofensas. Chamaram José. Trazido das profundezas da masmorra para a presença do homem mais poderoso da terra, ele se pôs de pé, não com a arrogância de um adivinho, mas com a humildade de um servo de Deus. Com uma clareza que só poderia vir do céu, José revelou o significado das visões do faraó. Não eram apenas sonhos, mas uma mensagem divina. Os sonhos são um só, ele declarou. Deus anunciou ao faraó o que ele está para fazer. 7 anos de fartura sem precedentes viriam sobre todo o Egito, seguidos por 7 anos de uma fome tão severa que consumiria toda a abundância anterior. Mas José não ofereceu apenas o diagnóstico, ele apresentou a cura. Aconselhou o faraó a nomear um homem sábio e prudente para governar a terra, para coletar e armazenar o excesso de grãos durante os anos de fartura, preparando a nação para a crise iminente. Reconhecendo o Espírito de Deus em José, o monarca tomou uma decisão que mudaria a história. Ele tirou o anel de seu dedo e o colocou na mão de José, vestiu-o com linho fino e o proclamou governador sobre toda a terra do Egito. O escravo se tornou o segundo homem mais poderoso do império. Anos mais tarde, quando a fome assolou todas as terras, conforme José havia previsto, as portas do Egito se abriram para um mundo faminto. De Canaã vieram 10 homens, curvando-se diante do poderoso governador egípcio, implorando por grãos para salvar suas famílias. Eles não o reconheceram, mas por trás das vestes reais e da autoridade imponente, José viu os rostos de seus irmãos, os mesmos que o venderam, os mesmos que o deixaram para morrer. O sonho de sua juventude se cumpria diante de seus olhos. Os feixes de trigo se curvavam. Com o coração tomado por uma avalanche de emoções, ele os testou, buscando sinais de arrependimento, um vislumbre de mudança. E quando viu a angústia deles, o amor protetor por seu irmão mais novo, Benjamim, e o remorso genuíno por seu pecado passado, José não pôde mais se conter. Ele revelou sua identidade. Em meio a lágrimas que lavavam décadas de dor, ele os abraçou. Em um ato sublime de graça, José proferiu as palavras que ecoam como o ápice de sua jornada. Não se entristeçam nem se culpem por terem me vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou à frente de vocês.
E mais tarde, a seu pai e a toda a sua família, ele reafirmou sua convicção. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para realizar o que hoje se vê, a preservação de muitas vidas. No reencontro, não havia espaço para vingança, apenas para o perdão que liberta e para a compreensão de um propósito divino muito maior. Ele não apenas os perdoou, mas os sustentou, trazendo toda a sua família para o Egito e garantindo sua sobrevivência. O poço, a escravidão, a prisão, tudo se revelou como parte de um plano redentor. A jornada de José, de escravo a líder, prova que a fé inabalável pode transformar a dor mais profunda em um propósito glorioso. Ele nos ensina que as covas da vida podem ser o prelúdio para os palácios e que a traição humana não pode anular a promessa divina. Sua história é um farol de esperança, mostrando que o perdão é a chave que abre as portas da restauração e que, mesmo nos desertos mais áridos da existência, a fidelidade a Deus pode fazer florescer milagres. E sua voz ecoa até hoje, através dos séculos, com uma mensagem atemporal. Permaneça fiel, mesmo quando não entender, pois o deserto da sua vida também pode florescer sob a vontade soberana e amorosa de Deus. A história de José não é apenas sobre bênçãos, mas sobre propósito. Muitos acreditam que ser de Deus é viver sem lutas, mas isso é ilusão. José enfrentou traição, injustiça e prisão, e mesmo assim nunca disse: "Eu posso tudo". Ele dizia: "Deus fará comigo". A fé de José não estava em religião, mas em confiança. Ele sabia que o deserto não era o fim, era o preparo. Quando a oportunidade veio, ele estava pronto. Essa é a lição. Não espere o dia fácil para acreditar. Esteja preparado no tempo difícil, porque Deus muda histórias no momento certo. José não venceu porque teve sorte. Ele venceu porque, mesmo nas sombras, permaneceu fiel. E quando a porta se abriu, ele estava pronto para o propósito que o esperava. Deus abençoe vocês.